Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 39. A sabedoria é uma característica do Reino de Deus. Nós estamos em tudo que temos falado aqui procurando caracterizar as diferenças entre o Reino de Deus e o Reino das Trevas. O Reino das Trevas é tudo aquilo que pertence a Satanás ou é dirigido por Satanás. É tudo aquilo que não foi criado por Deus. Os reinos, os países deste mundo pertencem ao reino das trevas. A sociedade pertence ao reino das trevas. As estruturas deste mundo pertencem ao reino das trevas. Os aspectos sociais deste mundo pertencem ao reino das trevas. As organizações deste mundo pertencem ao reino das trevas. O esporte, o lazer, a indústria do cinema, do teatro, da televisão, isto pertence ao reino das trevas. As religiões pertencem ao reino das trevas. O reino das trevas é rico em religiões. Satanás sabe que, tendo religiões, ele facilita desviar as pessoas dos seus olhos se fixarem em Deus. Então, os aspectos religiosos também pertencem ao reino das trevas. Religião é mais ou menos tudo aquilo que, de uma maneira ou de outra, as pessoas fazem para merecer uma vida melhor, fazem para galgar o reconhecimento de Deus ou de que divindade for, em geral, de demônios. É tudo aquilo de rituais, aspectos místicos e sobrenaturais que se fazem, ou aquilo que se faz buscando os aspectos sobrenaturais, tudo aquilo que se faz tendo em vista uma recompensa futura e posterior, tudo isto é pertencente ao mundo religioso, que também pertence ao reino das trevas. Para você ter uma ideia do que estou falando, os piores inimigos de Jesus foram os religiosos de seu tempo. E hoje a situação não é diferente. Aquele que quer fazer a vontade de Deus encontrará forte oposição nos meios religiosos. As religiões mais próximas ou mais distantes serão aqueles que lhe darão o maior combate. Esteja ciente disto, meu irmão. Então nós estamos procurando caracterizar o que realmente seja o reino de Deus. Tudo aquilo que faz a vontade de Deus. Todos aqueles que amam a Deus, aqueles que pertencem a Deus, são pertencentes ao reino de Deus. E no reino de Deus nós temos falado sobre vários aspectos. Se distingue completamente dos demais reinos desta terra, que pertencem, por sua vez, ao reino das trevas, ao reino de Satanás. O reino de Deus, hoje nós queremos enfatizar, é caracterizado por atitudes sábias de seus súditos, por organização sábia do seu povo, sim, por leis sábias, por preceitos retos e justos. Além de sábios, o reino de Deus é caracterizado pela sua sabedoria. Deus sempre quis isso, desde o povo de Israel, que era a expressão humana naquela época do reino de Deus aqui na terra. Deus queria que eles fossem a expressão visível, material, do seu reino perante os homens, para que os homens vissem aquilo, aquela organização, aquela perfeição, aquela unidade, a obediência, a submissão, a sabedoria, e ficassem extasiados diante da beleza do que Deus é e do que Deus faz. Acontece que o povo de Israel foi exatamente ao contrário. Ao invés de sábios, foram nécios, foram ímpios ao invés de justos. Ao contrário de fazer a vontade de Deus, eles só aborreceram a Deus. E hoje a igreja não é muito diferente. Mesmo falha, fraca, errada, a igreja continua sendo a igreja do Senhor. Um povo degenerado, um povo que se volta para os seus próprios interesses tão somente. Ninguém há que busque a causa da justiça. Ninguém se interessa pelos governos. Ninguém se interessa pelos demais interesses do reino de Deus aqui na terra. Cada um quer saber, quando muito, dos aspectos do seu grupinho, da sua denominação, da sua igrejinha. Cada um quer saber dos seus interesses próprios. Ninguém busca os interesses de Deus. Isto é o que está escrito na Bíblia e se cumpre hoje em dia também. Em Deuteronômio 32, versículos 28 a 30, Deus reclama do seu povo. O meu povo é gente falta de conselhos,
Neles não há entendimento. Oxalá fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como, diz Deus, como? De que forma seria possível um só dentre o meu povo perseguir a 1000, e 2 deles fazer fugir a 10.000, se a sua rocha lhes não vendera, e o Senhor lhes não entregara? Como seria possível isto se não fosse um milagre de Deus? Deus desabafa e fala, reclama do seu povo. Como seria possível isto se Deus não atuasse? No entanto, o meu povo não vê, não enxerga, me abandona a mim, a água viva, e vai buscar água contaminada no mundo. Hoje a situação é exatamente a mesma. Deus reclama da falta de sabedoria do seu povo, que ao invés de ser um exemplo de sabedoria para o mundo, é um exemplo de bitolação, é um exemplo de religiosidade farisaica, sem alegria, sem beleza, sem frutos, sem resultados, sem poder. Tiago 1, versículo 5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. O primeiro ponto da sabedoria é exatamente reconhecer que nós precisamos de sabedoria. Exatamente o que fez Salomão. Salomão era sábio. Quando foi pedir a Deus algo, pediu exatamente sabedoria. Deus quer que sejamos assim. Já é uma demonstração de sabedoria o você reconhecer que precisa dela. Quando você não se preocupa em ser sábio, já é um sinal da sua neciedade, ou seja, da sua tolice, da sua ignorância, falta total de conhecimento e de entendimento. E sem conhecimento ninguém será salvo. É preciso que haja conhecimento da verdade e do Deus da verdade para que haja salvação. A própria sabedoria não nos deixa sozinhos, ela está sempre presente, Deus a criou. O livro de Provérbios é em grande parte dedicado à sabedoria. Você deveria lê-lo bastante, relê-lo. Veja, por exemplo, em Provérbios 8, versículos 15 e 16. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e os juízes da terra. A sabedoria é o que de mais importante existe para um governante, quanto mais para nós. No versículo 17, ainda de Provérbios 8, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. É o que a sabedoria está dizendo. Aqueles que me procuram me acham. Então, meu irmão, busque a sabedoria, busque-a, peça a Deus e você será sábio, entenderá tudo que acontece ao seu redor. Se o governo toma uma decisão, se algo acontece aqui, ali, acolá, você terá de Deus a compreensão destas coisas todas e do resultado disto tudo, para que você não fique boiando neste mundo, mas para que você tenha os pés na rocha firme e saiba onde você está pisando. Em Provérbios 8:18 nós lemos, riquezas e honras estão comigo, diz a sabedoria, bens duráveis e justiça. Se você achar a sabedoria, minha irmã, meu irmão, se você buscar, você achará. E se você achar a sabedoria, você não somente a terá, mas você terá inclusive riquezas e honras. Agora eu quero abrir um parênteses. Deus tem muita riqueza, prata e ouro para dar ao seu povo, mas ele não dará dinheiro, não dará prata e ouro nas mãos de uma pessoa que só vai fazer bobagem com isto. Ele não colocará riquezas nas mãos de um nécio, nas mãos de alguém que apesar de crente, mas é totalmente ingênuo, tolo, é uma pessoa nécia, insensata. Deus não colocará riquezas nas mãos desses. Então esses serão sempre pobres, sempre necessitados da ajuda de outros irmãos, porque eles não têm sabedoria. Busque a sabedoria e você terá todos os ingredientes para que Deus confie em você as riquezas dele, se você aprender a usá-las. No reino das trevas as coisas são totalmente diferentes. Em 2 de Pedro 2:3 nós lemos, os homens espertos, astutos, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. A característica do reino das trevas é esperteza, astúcia, não é sabedoria, é astúcia, é esperteza. Eu me lembro de um irmão, quando alguém chegava-se para ele, ele sempre tinha um monte de mistérios a falar.
As interpretações dele da Bíblia eram sempre estapafúrdias, eram sempre espiritualizadas, ele nunca entendia o que estava sendo escrito. Para ele, aos seus próprios olhos, ele era um grande sábio. No entanto, ninguém acreditava nele, porque até fumar ele fumava. Mas era irmão, se dizia irmão, conhecedor, grande e profundo conhecedor da Bíblia. Meus irmãos, a esperteza é característica do mundo. O crente, o servo de Deus, não deve andar com esperteza, deve buscar a sabedoria. Ainda em 2 Pedro 2,10 nós lemos: estes homens são atrevidos, arrogantes e não temem difamar autoridades superiores. A sabedoria recomenda, está lá em Romanos 13:1, se sujeitar às autoridades superiores, porque elas procedem de Deus. Inclusive as autoridades eclesiásticas, principalmente estas. Hebreus 13:17, obedecei aos vossos pastores, aos vossos guias, aos vossos líderes. Não procure, meu irmão, desfazer da autoridade de um ungido de Deus, de alguém que foi colocado na igreja. Se alguém tem que fazê-lo, é Deus. Reconheça você, se submeta, mesmo que a pessoa não seja muito espiritual, se submeta. A sabedoria manda que você se submeta. Aquele que é sábio sabe se submeter. Mas a esperteza dos homens é muito grande. Em Judas 10 é dito que eles são atrevidos e a tudo que não entendem difamam. Mas o reino de Deus é totalmente diferente. Provérbios 8, 34 e 35. Feliz o homem que dá ouvidos à sabedoria, porque me acha, e quem me acha, acha vida e alcança o favor do Senhor. Você quer ganhar o favor de Deus? Você quer ganhar a vida? Você quer ganhar tudo que essa vida pode lhe dar? Então busca a sabedoria. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. As mulheres de Deus que querem ser sábias vão valorizar o seu lar. Ao invés de ficar batendo pé na rua, elas vão dar importância à organização do seu lar, às suas roupas lavadas, costuradas, as suas roupas consertadas, a sua casa arrumada, um ambiente de paz, de amor, boa comida dentro de casa, feita com carinho e com amor. As mulheres sábias darão importância à edificação do seu lar, porque sabem que ali está uma prova da sabedoria. E a experiência tem mostrado que as mulheres que assim procedem ganham seus maridos. As mulheres que abandonam o seu lar não somente destroem o seu lar, mas destroem a sua vida conjugal, espantam seus maridos. Em Provérbios 13:1 nós lemos: o filho sábio ouve a instrução do pai. A sabedoria recomenda atender aos mais velhos, atender aos nossos pais na fé, aos líderes espirituais. Aprenda a ouvir e a obedecer, minha irmã, meu irmão. Não seja dono do seu nariz, fazendo o que bem entende, mas aprenda a ouvir e a se submeter. Provérbios 11:30. O que ganha almas é sábio. Este texto é muito usado para enfatizar o evangelismo. Embora não seja uma interpretação errônea, mas na realidade, no sentido literal, este texto está dizendo mais ou menos o seguinte: meu irmão, dê importância às pessoas. Pessoas são muito mais importantes do que coisas. Ao invés de trabalhar muito para conseguir um carro, trabalhe muito para conseguir um amigo. Ganhe pessoas como amigos. Ganhe pessoas na amizade, na comunhão, no relacionamento, faça discípulos. É isto mais ou menos o que o texto quer dizer. Pessoas são mais importantes do que coisas. E a sabedoria também recomenda abrir o coração e dar. Provérbios 11:24. Aquele que dá liberalmente, ainda mais se lhe acrescenta e terá em abundância. Isto confere com o que Jesus disse em Lucas 12, de 31 a 34. Buscai o seu reino, e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A sabedoria manda obedecer a Jesus, que diz: vendei vossos bens e dai esmola. Não adianta juntar aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, o ladrão rouba, mas ajunte tesouros no céu. Não é tolice você vender uma casa, um apartamento, tirar o seu dinheiro da poupança e distribuir para os pobres e dar para obras missionárias. Isto é atitude de grande sabedoria. No entanto, quem é que está fazendo isto? Se você quer continuar com o coração nas coisas terrenas, então continue com seu dinheiro aqui na terra e vai ver que se cumpre a palavra de Deus. Os ladrões de todos os tipos vão levar o seu dinheiro e daqui a pouco você não terá nada, somente briga na família. Antes, obedeça a Deus, abra o seu coração e o Senhor se agradará em você. Amém.